Primeiro passo para escrever quadrinhos. A ideia. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui. Você quer escrever um quadrinho, então beleza. Sobre o quê? Essa é a pergunta que parece idiota, mas ela faz toda a diferença. Porque quando eu era mais novo, eu queria escrever quadrinho, eu falava, ué, eu quero escrever. E aí ficava nessa, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre o quê? E aí eu queria falar sobre monstros e aliens e fantasias, mas qual é a história de verdade, assim? Você precisa de uma história, você precisa de um gatilho. Você não precisa ter a história 100% pronta, ela não tem que estar fechadinha, mas você precisa desse gatilho pra dizer o que você vai falar. Eu quero contar a história de um casal que fica feliz junto, eu quero contar a história de um cara que matou o outro, eu quero contar a história de um gato que não gosta de carinho. Você tem que ter uma história e ela tem que ser interessante. E toda história que você já viu na sua vida pode ou deveria poder ser reduzida a uma ideia simples. Você pega o Exterminador do Futuro, na verdade é um filme, ele é complexo e tem várias camadas e tal, mas você pode reduzir a história a um robô do futuro que veio mudar o passado para que as máquinas vençam a guerra. É isso, entendeu? Então assim, você pode pegar histórias super complexas e reduzir a história mais simples. Por exemplo, Avatar, a lenda de Aang, a do Você na Cabeça, que é mais legal do que o outro. É sobre como um menininho monge do ar aprendeu os elementos e derrotou o Senhor do Fogo. É simples. Existem várias pequenas sub-histórias e coisas que acontecem ao longo disso. Mas o importante é que a história principal é contada. É isso que você tem que ter nesse momento. Você pode usar como referência, por exemplo, o verso de um DVD. Sei lá, você pega um filme que você gosta e você vai ler aquela sinopsezinha pequenininha que tem atrás. Ah, isso aqui é sobre isso. Ah, legal, essa é a ideia. Então assim, o que você precisa fazer é pega um tema que você gosta, acha uma ideia pra falar ali. Porque assim, essa ideia vai mudar, não tem como. Você vai acabar nas próximas etapas... Ô gato. Sério? Nas próximas etapas você vai acabar mudando essa ideia, você vai ter que esticar, vai ter que comprimir. Mas assim, você precisa ter esse ponto de partida pra você não começar do zero e o seu trabalho ficar sem base. Eu recomendo que você tente escrever uma história sobre algo que você conheça. Por exemplo, se você mora numa cidade que tem um personagem muito engraçado, o professor da escola, ele é muito caricato, eu quero contar uma história sobre ele. Pronto, você vai conhecer o cara, porque você tem aula com ele, entendeu? Então assim, não tenta, por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro, você começar a contar uma história, seu primeiro trabalho ser sobre um samurai japonês. Cara, você tem que estudar muito pra falar sobre um samurai japonês. Então assim, faz algo que você conheça primeiro. Histórias pequenas. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu não recomendo pra ninguém, é que eu comecei a escrever quadrinhos com uma história enorme. O primeiro quadrinho realmente escrito foi Os Tomos de Tessa, que está no Catarse, tem a link na descrição aqui embaixo. Mas enfim, é uma saga épica com várias raças alienígenas e planetas e um monte de coisa. Eu levei 3 anos pra escrever. Não façam isso. Primeiro você aprende a fazer quadrinhos com histórias curtas, histórias simples, histórias de coisas que você entende, pra depois você ter a maturidade pra fazer uma história mais complexa, mais rica, cheia de elementos que você não conhecia tão bem. E tem que estudar pra isso. Quer começar? Não começa com uma história de zumbi super louca, não começa com uma guerra intergaláctica. Começa com uma história do seu bairro, começa uma história sobre você, sobre o seu melhor amigo. Parece bobo, mas você consegue fazer histórias muito, muito boas com temas do cotidiano. Vou pegar um exemplo aqui. Um dos melhores quadrinhos que eu já li é Asterios Pólipo, que é a história de um arquiteto. É a história de como um arquiteto é um babaca, passa por umas paradas na vida dele e ele fica uma pessoa melhor, ele se torna uma pessoa melhor. Parece uma premissa tosca, bobinha, mas a história é muito, muito boa, muito melhor do que, mais emocionante do que muitas histórias de super-herói, história de ação com um monte de gente morrendo. Não, cara. Porque o leitor pode se identificar com aquilo. Por exemplo, eu, principalmente por ser arquiteto, eu li essa história e eu vi muita coisa de mim ali. Então assim, contar sobre pessoas, sobre o cotidiano, sobre coisas que você conhece, pode ser uma ótima ideia para você começar uma história boa, uma história eficiente, que engaje o leitor e que você vai ter tanta dificuldade de produzir. Até porque, se você começar a fazer uma história super complexa, enorme, que vai ter 300 páginas, você vai chegar na página 5 e vai ficar, putz, mas tá tanta coisa ainda, né? Acho que não vou conseguir fazer não. E vai desistir. É igual eu falei pros sketchbooks. Eu fiz um vídeo sobre sketchbooks, eu vou botar o link da descrição aqui embaixo, que eu recomendo que você faça um sketchbook, todo mundo tem que ter um sketchbook, mas faz um sketchbook fininho, curtinho, com poucas páginas. Porque se ele for muito grosso, você vai desenhar, olhar pra ele e vai falar, cara, não acaba nunca vou conseguir terminar e vai desistir. Então assim, faça projetos pequenos, coisas curtas que você consegue se ver acabando, pra você quando acabar, falar, porra, maneiro, eu consegui, ficar pilhado e querer fazer mais, entendeu? Eu vou usar pra essa série de vídeos o exemplo do Salto, que é o quadrinho que eu tô escrevendo aqui na França sobre steampunk, e o exemplo de um quadrinho que eu quero escrever um dia sobre bares do Rio de Janeiro. Então, cada etapa do processo eu vou falar
como eu faço aquela etapa nesses 2 quadrinhos. Um deles é hipotético, mas é pra vocês terem uma ideia. A minha ideia pro salto foi a seguinte. Quando eu fui morar na Inglaterra, a primeira semana que eu cheguei em Lincoln, tava tendo um festival steampunk. Depois eu vim a descobrir que esse é o maior festival de steampunk do planeta, assim. A cidade é conhecida por esse festival steampunk. E eu fiquei encantado, eu nunca tinha visto isso ao vivo, só na internet. Então, assim, ver a cidade inteira cheia de gente fantasiada com as paradas de steampunk é muito, muito maneiro. E eu fiquei muito pilhado, eu falei, cara, eu preciso escrever algo sobre isso. É muito legal. E essa foi a premissa. Você vê que eu não tinha uma história pronta, eu não tinha... Ah, vai acontecer isso com o personagem principal, eu não sabia nem quem era o personagem principal. Eu só tinha uma história, eu quero falar sobre steampunk e sobre essa temática, sobre o que move essa temática que é tão divertida. Funcionou. Daí, nas próximas etapas, eu comecei a desenvolver melhor, a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Falando do Rio, por exemplo. Costumava, quando eu tava morando no Rio, eu ia muito no bar pra desenhar. Eu ficava no bar olhando as pessoas, porque as pessoas são interessantes no bar, elas estão vestidas pra sair e elas conversam sobre temas relevantes. Então, eu ficava no bar com meu caderninho, meu sketchbook, desenhando as pessoas, ouvindo as pessoas falando e escrevendo notas legais sobre elas e tal. Então, assim, eu via muitas histórias. Eu fiquei amigo dos garçons, do cara que trabalhava no bar, e eles me contaram que tem muita história divertida de bar, história de gente bêbada fazendo besteira. Então, assim, o bar é um lugar cheio de histórias, ele é um lugar rico de temas. E outra coisa, o bar do Rio de Janeiro, o Boteco Carioca, é uma coisa que só existe lá. Eu já visitei várias outras cidades, em vários outros países, e assim, não existe nada como o Boteco Carioca, essa vibe de ficar na rua, com copinho de plástico, ou aquele copinho americano, e ficar trocando ideia, tranquilo, lendo jornal, na rua, aí passa o vendedor de amendoim. Então, assim, é uma coisa do Rio, e eu quero explorar isso, eu quero mostrar num quadrinho esse espírito. E essa é a ideia. Eu não tenho nada pronto ainda, só tenho essa ideia. Então, assim, ela é suficiente, eu não sei o personagem principal, eu não sei nada, mas é uma ideia, eu quero falar sobre isso. Então você precisa dessa ideia, dessa faísca. Eu quero falar sobre isso. E pronto. E pronto mais ou menos, porque nem sempre a ideia vai ser boa. Então, se você está começando agora, eu recomendo que você tenha várias dessas ideias, várias. E escreve sempre. Aí eu quero falar sobre, sei lá o quê, escreve. Se falar sobre isso aqui, escreve também. Depois você vai poder olhar essas ideias todas e falar, eu acho que essa aqui vai dar uma história melhor. Todas as ideias que você tem, escreve. Escreve de verdade, porque senão você vai esquecer e vai ficar muito bolado depois. Escreve a ideia, depois você avalia se ela é boa ou ruim. Tem várias ideias que eu escrevi, depois eu olhei, cara, isso aqui é horrível. E eu rabisquei e não usei mais, mas assim, mesmo se essa ideia parecer boba no início, escreve. Vai que não é. É isso, galera. Essa é a primeira parte sobre a série de como fazer um quadrinho em 7 passos. Esse é o passo número 1. O passo número 2 vai ser sobre imersão, que é a parte que você tem que estudar. Se você gostou e quer acompanhar a série, curte, compartilha, comenta, essas coisas de internet que todo mundo já sabe. E nessa semana vão sair os outros vídeos, então fica ligado. Valeu, galera. Aquele abraço.